Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos para a aula de fachadas, a aula 10. A definição é a seguinte: eles são os elementos gráficos, né, que mostram a parte externa da edificação, né? Eles vão cruzar as informações das plantas e dos cortes, né? Então é como se nós tivéssemos as vistas que a gente aprendeu lá em desenho técnico. As fachadas servem para antever o objeto arquitetônico, tá? E como é a denominação delas, né? Tem várias formas de chamá-las. Como elas derivam das vistas, muita gente costuma chamá-las pelo nome das vistas. Fachada principal, fachada lateral, tá? A melhor maneira da denominação é utilizar a denominação geográfica, tá? Fachada norte, a partir da orientação geográfica do projeto, certo? Mas também você pode ver fachada frontal, posterior, tá? Pelo nome da rua, às vezes quando é uma edificação inserida num terreno que tem várias ruas, tá? A importância também, principal, secundária, e por letras, também é uma forma de observar, tá? Como é a expressão gráfica da fachada? Ela realmente representa uma vista. Então, a gente começa a observar uma fachada, né, pela diferença de traços do objeto arquitetônico. Então, a gente vai vendo o que está mais perto e o que está mais longe, e fazendo essa diferenciação. Mais próximo do nosso olho, o traço é mais grosso. Mais longe, a gente vai deixando o traço mais fino, né? A preocupação que nós precisamos ter é em relação ao uso de achuras para não complicar a observação do desenho, né? Porque a fachada, como ela deve antever a edificação, você pode usar essas achuras para fazer com que o objeto arquitetônico seja melhor entendido, né? E para dar mais veracidade a essas fachadas. Antes, assim, da utilização maciça da perspectiva, né, e da facilitação da perspectiva pelos softwares, a fachada ela trazia muitas informações até para a gente entender o objeto quase em 3 dimensões, certo? Então a gente também deve tomar cuidado em janelas, em portas e aberturas, porque se a gente for muito minucioso em alguns traços, eles também podem ficar muito próximos e a gente não conseguir entender. Mas a gente deve pensar sempre na fachada, que ela tenha o maior nível de clareza possível, que eu consiga entender quem está mais próximo do meu olho, quem está mais longe, né, que os objetos arquitetônicos, os volumes arquitetônicos estejam bem definidos. Tá? Aqui eu fiz um caminho para as etapas do desenho. Como é que a gente começa a traçar uma fachada, né? Como eu disse no começo, a gente retira informações das plantas, né? Dependendo de qual seja a fachada, a gente posiciona a planta e começa a retirar, principalmente, as informações que são de largura e comprimento da planta, né? Que são as medidas horizontais. Em relação às alturas, a gente tira dos cortes, porque a gente vai tirar a altura de esquadria, né? Níveis, quais são os níveis de edificação que a gente consegue ver? Então, tudo isso a gente vai trabalhar a partir de quê? Dos cortes. Se vocês perceberem aqui, essa, por exemplo, é a sala. Então, vendo aqui, essa abertura é essa abertura que está aqui sendo vista de onde? Da parte de dentro, né? Então, todo esse tipo de cuidado a gente começa a fazer cruzando esses dois desenhos. Por isso, inclusive, que a fachada ela só deve ser produzida quando a gente tem um corte, tá? Para poder fazer esse casamento, planta, fachada. E a planta, ela sempre fica próxima para a gente poder começar a fazer o desenho, tá? Aqui eu tenho passo a passo mostrando a partir de um objeto muito parecido com o projeto que vocês estão lidando, mas ele tem algumas diferenças, tá? Então não embale aqui como se vocês estivessem fazendo a mesma coisa, não. Vamos só prestar atenção. Primeiro que você tem que fazer é observar o projeto, entender a coberta, né? Entender a conformação do objeto arquitetônico dentro do terreno, tá? E uma coisa importante é que você pode trabalhar a fachada como se ela fosse um corte, tá? Porque geralmente a fachada é vista
de fora do muro, certo? E o que é que acontece? A gente desenha o muro e o objeto arquitetônico fica atrás. Só que qual é o problema? Quando isso acontece em edificações térreas, a gente perde a referência à noção do objeto de arquitetura, tá? Então, nas edificações térreas e edificações que tem primeiro, 2 ou 3 pavimentos, o ideal é sempre que a gente retire os muros, tá? Para ficar mais claro como vai ser o desenho da edificação e não da edificação com o limite divisório, que é o terreno e o muro. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa faz um desenho isolado, que é chamado elevação da mureta, que a gente faz o desenho só do muro, inclusive com cota, com detalhe, dizendo qual é o tipo de acabamento do muro, dos portões, tá? Aí veja, a gente pode fazer um corte interno aqui, né, que não atinge a edificação, mas que mostra ainda ela em vista, tá? Então, a gente vai partir disso, ó, vai cortar tudo, certo? Então, quando a gente fizer esse corte, que tá aqui, né, eu vou ter o muro cortado e vou começar a ver aqui, ó, meu nível 0, tá? E a segunda coisa que eu passo a fazer é jogar todas as linhas das figuras que eu tenho em observação. Notem que eu tenho que ter a percepção daquilo que está do lado de fora da casa, ó, com a linha aqui, ó, eu vou vendo o que é que está do lado de fora da casa, né? Peguem essa quantidade de exemplos que eu coloquei aqui, que tem lá em cima, e vão observando como é que foram montadas as fachadas dessas edificações. A gente aprende a desenhar, a gente vendo exemplo, tá? E a gente não aprende a desenhar só assistindo aula. Desenho é uma coisa que é feita na prática. Inclusive, dúvida de desenho só surge quando a pessoa começa a desenhar. Eu sempre sabia quando os meus estagiários estavam querendo me enganar, que nunca me enganavam, quando eles diziam, eu estou terminando o desenho, e não tinha nenhuma dúvida, porque quem desenha tem dúvida, principalmente se tem pouca experiência, tá? Então, vamos lá. Feito isso, ó, aí eu começo a colocar os níveis. Note que aqui é o nível 0, porque veja, ó, o pátio inteiro e o jardim está no nível 0. Aí eu coloquei o nível 0. Por que ele está cortado, professora? Porque veja que aqui é o nosso plano de corte imaginário, né? Porque eu arranquei o muro e coloquei. E eu começo a colocar as outras alturas, ó. Ponto 15, porque nota aqui, ó, o terraço está em ponto 15, né? E coloco o ponto 30, porque eu também vou ver, ó, essa porta aqui em ponto 30, e eu preciso desse ponto 30 para colocar as alturas das portas e das janelas, né? Porque a porta e a janela está assentada o peitoril a partir desse ponto 30, então ele me serve para isso. E coloco a altura do pé direito, para me ajudar e me orientar a fazer a inclinação. No próximo desenho, eu vou começar a colocar o quê? Ó? As portas e janelas, que estão, ó, tudo está em vista agora. Tudo está em vista. Desenho de fachada é vista, certo? Aí eu vou aqui para o desenho 5. Tá aparecendo aqui pronto. Tem, mas é por quê? Porque eu fui limpar os encontros das linhas. Vocês começam a absorver aquela história. O que é que está encontrando? Tudo que é que está no mesmo plano. Como é que fica? E instalei o telhado. O que é que eu fiz com esse telhado? Eu trouxe esse telhado de onde? Do corte. Porque ele é igual. Veja que se eu passasse um corte aqui, eu ia fazer o mesmo telhado. Eu só fiz afastar aqui. Então, o corte me deu esse telhado, porque ele é igual ao que eu veria na fachada, tá? E eu fiz a diferença de traços. Veja, aqui é grosso, porque é cortado o piso e o muro. A primeira coisa que chega no meu olho, ó, pode ver se não é aqui, ó, o beiral da frente. Então, telha e a laje aqui, ó, tá com o traço um pouco mais grosso. E note que ela não encontra com essa parte aqui, ó, da paredezinha, que é isso daqui. Por quê? Porque esse telhado tá muito mais na frente, tá 0,50 na frente, né? E toda essa parte aqui da casa, ó, não vou pintar, mas incluindo o muro, né? Ou incluindo esse pedacinho aqui, ó, estão todos no mesmo plano, tá? E incluindo a janela. E eu sempre faço um detalhezinho que ajuda a ficar a fachada mais legal.
que é colocar em volta da moldura das janelas o mesmo traço grosso ou médio, né? Em volta da janela. Mas a janela em si eu não faço com traço grosso. Eu sei que ela está no mesmo plano. Mas se você fizer tudo com traço grosso, o desenho fica carregado. Aí a janela fica com o traço fino, né? Eu sei que a janela está representada, mas ó, a abertura dela fica com o mesmo traço do plano onde foi encontrado. E lá atrás eu tenho a porta de entrada. Estão vendo aqui, ó? Certo? Eu não coloco aquela projeção. Por quê? Porque aquela projeção eu só coloco em cortes, tá? Representando internamente. Aqui eu faço, inclusive, um desenho das portas e das janelas. Agora, lembre-se que quando você faz, você tem que fazer o mesmo nos cortes, tá? Porque às vezes tem gente que viaja na maionese e no corte faz um, na janela faz outro. E é a mesma casa. Aí eu digo, como pode? Hello? Tá? E fiz uso aqui de uma achura só para dar um acabamento, né? Indicando, por exemplo, que aqui e aqui teriam ou uma cor diferente, ou um material diferente, tá? Saiu bem clarinho, mas era no sentido de fazer aqui um alinhamento e dar um jogo, porque essa casa praticamente não tem jogo nenhum de volumes, né? O que empobrece muito a arquitetura, tá? Então, é tudo opcional aqui de achuras. É o desenho mais fácil e mais simples. O que é que você precisa tomar cuidado com a diferença de traços, porque é o que vai informar você que está mais longe, que está mais perto, tá? E prestar atenção em alturas, em níveis, em correspondência de corte e fachada, ok? Tem gente que costuma colocar céu, né? Se eu tivesse lá desenhando na prancheta com vocês, ia mostrar como a gente faz céu, faz árvore, tá? Faz até uma árvore assim, né, meu? Magrelinha e tal. Ficou até bonita aqui minha árvore, tá? Também pode fazer, né? Faz céu com achura, tá? Pode também fazer. No AutoCAD você pode inserir um bloco com a árvore, a parte de trás colocar toda de azul para destacar o céu. Também costumava fazer. Pode até pintar fazendo referência à cor, tá? Também é opcional, cota não tem, nem indicação de norte, por isso que é joinha. Você pode puxar as especificações dos materiais usados. Ó, esse tijolinho que tá aqui, aí eu puxo uma linha e falo aqui a indicação, a marca do tijolinho. Tijolinho, tipo, não sei quem, não sei quemzinho. Certo? Janela de madeira com vidro, tá? Madeira tal, né? Digo as dimensões. Isso pode ajudar na hora do orçamento, porque inclusive já fica dito qual material que você planejou, tá? Mas também é opcional, certo? Então, observações gerais, a gente deve fazer cortes. Outra coisa, tem gente que confunde fachada e elevação. Elevação é interna, tá? Fachada é o desenho em vista da edificação externamente. Isso cai muito em concurso também, viu? Quem for fazer concurso, já anote isso aí no coração. Elevação é interna, pela norma, tá? Fachada é externa. Por quê? Porque às vezes você vai assistir uma aula, vai ler isso, que o professor diz, fachada ou elevação. Não é. Na norma, elevação é interna. Pode, por mim, tomar café jasmim, tá? Então, preste atenção. Você deve fazer fachada, certo? Ou elevação. Elevação geralmente é até maior, porque a gente tá fazendo um detalhe. Mas fachada, você deve fazer na mesma escala dos cortes da planta, tá? Porque eles são desenhos irmãos. Você deve pensar sempre na espessura dos traços, porque é isso que faz a gente entender o volume de arquitetura, tá? E prestar bastante atenção nos objetos que você põe, tá? Que são extra. Planta, carro, pessoas, tá? Por quê? Porque se você começa a colocar esses elementos e você esconde o objeto, né, da edificação, aí ele não faz o menor sentido, né? Eles têm que estar lá para, inclusive, ajudar a gente a entender a proporção de algum objeto, tá certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos que vocês podem ir olhando, tá? E ir vendo mais ou menos o que é que gerou. Eu pus a planta e pus a planta de coberta e a planta baixa, tirei as cotas, só para a gente entender de onde saem os volumes, tá? Então, vocês podem aí passear por esses volumes para tirar alguma dúvida. Ok? Aqui tem só a fachada, porque tem um pouco daqueles elementos que eu falei, ó. Especificação do material, tem até, ó, um tratado aqui de sombra, tá? Tem a achura utilizado para melhorar
melhorar o entendimento, né, das janelas, das portas, sombra para entender melhor as três dimensões da edificação. Ó, tem árvore, tá? Tem gente, não é fantasma, é gente. Tem carro, tá certo? E tem aqui a telinha quando a gente vê na lateral, que eu acho ótimo. Tanto no desenho lá no computador e a mão, meus alunos fazem, viu? Choram lágrimas de sangue, inclusive as curvas aqui. E aqui ainda tá errado, né, gente? Quem foi meu aluno sabe, pode chorar depois e dizer. A gente fazia por cima e depois por baixo. Fazia. Eu era muito ruim. Aliás, eu sou muito ruim. Eu não presto. Aí vê só, qual vai ser o exercício de vocês? Vocês vão pegar a planta que está servindo de orientação para a gente fazer e agora vocês vão fazer a fachada frontal. Lembrando que o corte é irmão dessa fachada, né? E que eu já fiz lá uma fachada que é irmãzinha dessa daqui também. Só é vocês pegarem um pouquinho de juízo, de paciência, de zoio aí e botar bronca, ok? Fazer a fachada frontal, que é essa daqui, que é a de frente, tá? Nem fiz indicação geográfica, mas ela seria norte, sul, ela é sudeste, tá? É a fachada sudeste, ok? Então, por hoje é só, gente. Um grande abraço. Dúvidas pelo WhatsApp, tá? Fiquem com Deus e até mais.